Bom dia, turma, tudo bem? Vamos iniciar as nossas atividades, vamos concluir as atividades referentes ao texto como os campos da Marina Colasanti. Na última aula nós fomos com as explicações até a linguagem do texto. Então hoje eu vou explicar sobre a linguagem do texto e um pouquinho sobre os elementos do texto. Linguagem do texto. O conto de Marina Colasanti apresenta uma linguagem bem cuidada, ou seja, aquela linguagem bem elaborada, a escolha das palavras. A autora faz descrições cheias de detalhes para que o leitor visualize os fatos narrados. Escolhas e efeitos de sentido. Então, se você quer um efeito de sentido no leitor, você faz escolhas de palavras corretas ou de expressões que você acha que sejam as mais corretas. Número 1. Ao descrever a confecção das vestes dos jovens, a autora apresenta detalhes e comparações que tornam possível ao leitor visualizar as imagens. A partir da descrição que se faz, você imagina a imagem que está presente ali. Releia o parágrafo. Sob seu olhar, abriram os rolos das sedas, desdobraram as peças de damasco e cortaram quadrados de veludo e os emendaram com retângulos de cetim. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera, o pintalgado da germinação, e entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais, fios de prata no alagado das chuvas, até chegarem ao branco brilhante da neve. As vestes suntuosas estendiam-se como mantos. Agora vem a atividade. Desenhe como você imagina essas vestes, considerando os detalhes indicados no texto. Depois, com seus colegas, organize um mural para expor os desenhos. Depois, quando a gente retornar, a gente pode organizar um mural na escola para vocês exporem os seus desenhos. Então, tentem imaginar, tentem produzir um desenho a partir dessa descrição a respeito das vestes desses jovens estudantes. 2. Escreva as palavras ou expressões do texto que caracterizam os seguintes substantivos. Tecidos. Quais são as palavras ou expressões que estão no texto que caracterizam o substantivo tecidos? E fios. Quais são as palavras ou expressões dentro do texto que a autora utiliza para caracterizar a palavra fios? Simples assim, é só pegar do texto e ir escrevendo as palavras utilizadas pela autora. Todas as palavras que ela utiliza nas caracterizações dessas duas palavrinhas aqui, tecidos e fios. 3. Essas caracterizações poderiam ser retiradas do texto sem prejuízo para o entendimento da história? Todas essas caracterizações que a autora usa, inclusive aqui, começando da 1, essas caracterizações na 2, você acha que se ela retirasse essas caracterizações, daria para entender o texto da mesma forma? Se fosse um texto mais enxuto, sem caracterizações, ficaria mais fácil, mais difícil para entender o texto? Tentem justificar a sua resposta. 4. Releia. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera. Que palavras ou expressões foram usadas para descrever com detalhe a cor verde? Novamente você vai voltar ao texto e vai anotar, retirar do texto todas as palavras que a autora usa para descrever em detalhe a cor verde. Que palavras ou expressões a autora utiliza? 5. Por que a autora faz essa descrição detalhada da cor? Qual é o motivo que a leva a detalhar, a descrever tão detalhadamente a cor?
Achem, procurem no texto e anotem com as palavras de vocês. Outras escolhas. 1. O conto apresenta uma série de ações para mostrar como a veste do jovem pequenino vai se transformando. Transcreva pelo menos 3 dessas ações. O jovem que saiu do grupo, que não ficou no grupo, que fez as suas vestes mais simples, há uma série de ações em que a veste desse menino vai se transformando. Cite pelo menos 3 dessas ações que mostram a transformação da roupa desse jovem pequenino. É só retirar do texto, está bem tranquilo essa aqui. Qual foi a provável razão de a autora recorrer a essas diversas ações para mostrar o que a personagem havia entendido? Por quê? Qual é a razão de a autora ter escolhido tantas ações para mostrar o entendimento desse jovem sobre o como vestir-se, o vestir-se como os campos? Tentem explicar a razão disso. 3. O conto lido é organizado por relações de sentido, ligando ideias próximas. Releia. E quando teve os tufos, os fiou, e quando teve os fios, os teceu. A roupa rasgou-se, o tecido puiu-se, arou e plantou, plantou e colheu, muitas e muitas vezes sujou-se de terra. Esses trechos mostram que a escolha foi por frases curtas, independentes, quer dizer, uma não está ligada à outra, né? Como estruturas que se repetem. Ela repete a mesma estrutura muitas vezes, né? Qual é o efeito provocado por essas repetições? Quando você lê o texto, que efeito as repetições causam no leitor? O que traz de novidade para o leitor essas repetições que a autora usa? Tente descobrir e anote aqui. Saiba que uma das características da autora é dizer o máximo com o mínimo de palavras, escolhendo palavras significativas. Então a Marina Colasanti tem essa característica. Os contos da Marina Colasanti, no geral, são muito curtos, porque ela escreve como se fosse um poema. Então, escrevendo como se fosse um poema, ela tem que selecionar as palavras. Ela diz muito, mas com um número reduzido de palavras. É mais fácil para ler, mas muitas vezes é um pouquinho mais complicado para você interpretar, porque ela não detalha tão bem aquilo que ela escreve. Ela detalha ali as características, mas ela não desenvolve tanto a narrativa, bem explicadinha. Então ela usa o mínimo de palavras e às vezes isso torna o texto um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado, mas ela sempre traz histórias assim, na maioria das vezes ela traz histórias assim bem curtinhas. Releia em voz alta. Sujou-se de terra e manchou-se do sumo das frutas e da seiva das plantas. Letra A. Que som se destaca nessas palavras? Qual som? Você ler em voz alta essas expressões, essas palavras, qual é o som que se destaca? B. Que efeito é produzido por essa repetição de sons? Ela repete algum tipo de som. Leia com atenção e tenta explicar na letra A qual o som que se destaca e na letra B qual é o que ela quis com isso, que tipo de efeito ela produz no leitor com essa repetição de sons. 5. Releia as frases a seguir e responda. A linguagem destas frases é utilizada por jovens como você? Explique. Primeira, com o adiantar-se do outono, deles se aproximaram e perguntaram. Entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais. Foram recriando em longas vestes os campos arados. Você utiliza essas frases
Releia as frases a seguir e responda. A linguagem destas frases, o tipo de linguagem que esses jovens utilizam no texto, que a narradora, o narrador utiliza no texto, é utilizado por você ou por jovens como você no seu dia a dia? Explique sim ou não e explique. 6. Copie a alternativa ou as alternativas que correspondem às características da linguagem do texto, como os campos. Escolha a opção ou as opções, pode ser mais de uma opção, né? Então escolha aquilo que você achar adequado ao texto. Letra A. Linguagem mais elaborada, monitorada, diferente da forma comumente usada no dia a dia com pessoas próximas. Você acha que essa afirmação é correta? Copie essa afirmação. Se achar que não, deixa como está. B. Vocabulário selecionado com termos usados no dia a dia com pessoas próximas. Ela usa o vocabulário nosso do dia a dia? Ou é uma coisa mais elaborada, mais organizada, mais pensada? C. Construções de frases que não são comuns no uso diário. Ela usa palavras, frases, expressões que não são comuns no nosso dia a dia, que não usamos normalmente no nosso dia a dia. E D. Linguagem menos monitorada com presença de gírias. Qual ou quais dessas opções? Ok?